Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os participantes aqui conosco. Eu sou da UNDRR, Instituição de Educação Global e Treinamento. Estou muito feliz de estar das boas-vindas para você aqui nesta sessão para converter ideias em projetos bancáveis. A introdução para a preparação de projetos. Antes de irmos em frente, eu gostaria de anunciar que a sessão vai ser em inglês, mas temos interpretação simultânea disponível em 5 idiomas: árabe, francês, português, russo e espanhol. Você pode ver na faixa inferior, você vai ver o ícone, um globo. Se clicar, você pode selecionar o idioma da sua preferência. Pode escolher o idioma da sua preferência. Então, este treinamento, converter ideias em projetos bancáveis, uma introdução para a preparação de projetos, é uma colaboração entre o escritório das Nações Unidas com nossos parceiros CT Climate Finance Lab, CCFLA, Aliança de Lideranças em Financiamento Climático para Cidades. Então, nós estamos muito empolgados de estar trazendo essa sessão para você, porque esta sessão na preparação de projetos ajudar as cidades a ter acesso a financiamento é algo que nós ouvimos o tempo inteiro como um desafio do que pode ajudar as cidades a implementar ações contra os danos climáticos. Esta sessão vai durar 60 minutos, começando agora, e vamos compartilhar o material de treinamento no site da internet que mostramos aqui. Pode também usar o celular para escanear o código QR para acessar esta página da internet onde vamos compartilhar o PowerPoint. Damos boas perguntas e respostas serão bem-vindas. Então, se tiver qualquer pergunta, por favor, faça a pergunta usando a opção Perguntas e Respostas, QIA, também na faixa inferior da tela. Este treinamento vai ser uma mistura. Vamos iniciar com a apresentação dos palestrantes, depois vamos ter uma sessão dedicada para perguntas e respostas e vamos finalizar com um pequeno teste para testar se você entendeu os pontos-chave do que vamos discutir hoje. Então, sem maiores delongas, vamos passar aqui para o senhor Sanjay Bhatia, o diretor do Escritório para o Nordeste Asiático, Instituto de Educação Global de UNDRR, na República da Coreia, para nos dar umas boas-vindas e também uma mensagem de abertura. Sanjay, é com você. Obrigado a todos os participantes, boas-vindas. É parte de uma série nas metas para cidades resilientes de 2030, mais de 1.464 cidades do mundo inteiro estão participando, cobrindo uma população de mais de 450 milhões de pessoas. População urbana. O principal objetivo desse Meta 2030 é para garantir, apoiar e suportar para as cidades, faça esse vínculo entre as cidades e os provedores de serviços, para que as cidades possam implementar estratégias de resiliência. E o treinamento de hoje sobre a preparação de projetos faz parte disso, porque é um dos desafios chaves que as cidades estão enfrentando, como converter as suas aspirações, as suas ideias, os seus sonhos em projetos e terem acesso a financiamento. Então, sem maiores delongas, eu gostaria de agradecer os colegas de CCFLA por fazer essa sessão acontecer e agradeço aos coordenadores e agora passo o microfone para iniciar a sessão. Obrigado, Sanjay. Agora vamos para a apresentação em si dos palestrantes de CCFLA. Eu gostaria de apresentar os três, vocês já podem vê-los aqui na tela. O primeiro, Priscila Negreiros, é gerente da Iniciativa de Políticas Climáticas, que também é secretariado da Aliança de Lideranças em Financiamento Climático para Cidades. Ela lidera a equipe de financiamento climático urbano e também tem um bacharelado e um mestrado em manejo
gerenciamento público, gestão pública internacional. Priscila vai trabalhar junto com o John Michael, analista da iniciativa de políticas climáticas e também faz parte da secretariado do CCFA. Ele tem apoiado muitas preparações de projetos e ajudado a desenvolver instrumentos de financiamento para projetos de infraestruturas climáticos urbanos. Ele tem um bacharelado em Estudos de Desenvolvimento Nacional da Universidade de Calvert e um mestrado de Planejamento Urbano da Universidade de Pensilvânia. E, por último, temos também Francisco Macedo, está trabalhando com iniciativas de programas climáticos e também faz parte da CCF-ALO. Ele trabalha com a Caixa de Ferramentas Financeiras e iniciativas sobre investimentos em ações climáticas urbanas, que ajuda a rastrear os projetos e promover a colaboração entre iniciativas e apoio nos desenvolvimentos de projetos climáticos urbanos globalmente. Então, eu vou passar o microfone agora para os 3 dos palestrantes e agora é com vocês, pessoal. Muito obrigado Maia Sanjaya, obrigado pela oportunidade da UNDRR para tornar a Cidades Resilientes 2030 um prazer estar aqui. Todos os nomes no chat que têm aparecido e podemos ver que existem pessoas do mundo inteiro que estão interessados neste tema. Estou muito feliz por essa oportunidade de falar sobre a preparação de projetos e durante a próxima hora para estar com todos vocês. Então, o que nós queremos fazer hoje é dar-lhes uma introdução à preparação de projetos após COP27, como vocês estão seguindo, acabou de terminar as negociações de COP27, sabemos que as cidades são chaves para ações climáticas e onde as mudanças que precisamos ver vão acontecer nas cidades, então para que possamos responder aos desafios climáticos, então é um grande prazer estar aqui, mas as cidades não vão conseguir fazer tudo o que precisam sem o apoio técnico. Sabemos que muitas cidades têm desafios, incluindo os projetos de infraestrutura, considerando as questões relacionadas ao clima e muitas dos outros aspectos dos projetos. Então, queremos ter certeza de dar-lhes pelo menos algumas ferramentas e algumas orientações como fazer isto. Então, o próximo slide, por favor. Então, o nosso objetivo hoje, o que nós queremos que vocês saiam daqui sabendo que, primeiro, quem nós somos, o que fazemos, como podemos apoiar vocês, a Aliança de Lideranças em Financiamento Climático para Cidades, CCFLA, queremos falar sobre um pouco de financiamento climático urbano, a importância disso, quanto ao financiamento pode haver globalmente. Vamos também entrar nos detalhes da preparação de projetos, as etapas, como funciona, o que precisamos, o que vocês precisam saber para dar partida a uma preparação de projetos. E, por último, queremos mostrar algumas das ferramentas e recursos que temos disponíveis no nosso site, que podem ajudá-los a dar partida nesse processo. E, é claro, adoraremos ter perguntas de vocês, ouvir perguntas de vocês e tentar responder algumas delas. Então, rapidinho, sobre a CCFA, essa Aliança de Lideranças, CCFLA, somos uma coalição multilateral de múltiplos stakeholders. Nós queremos fechar a lacuna de investimentos para projetos e infraestruturas urbanas relacionadas ao clima globalmente. O nosso lançamento foi em 2014 pelo secretário-geral das Nações Unidas e a partir de 2019 as iniciativas de políticas climáticas, onde eu, John e Francisco, que vocês também vão ouvir deles, nós fomos renovados, a CCFLA foi renovada em 2019, oficialmente. Então, o que nós fazemos? Nós reunimos diferentes instituições de redes municipais, para instituições públicas e privadas de financiamentos, organizações do sistema das Nações Unidas, como o NDRR, fundações, filantropias, governos nacionais, reunimos instituições que estão interessadas na implementação de projetos relacionados ao clima, financiamento e cidades. Então,
realmente trabalhamos assim nessas grandes palavras: cidades, climas e financiamentos. Essas instituições, essas organizações, o que elas têm em comum é que estão interessadas ou diretamente implementando projetos ou realizando pesquisas que vão apoiar as cidades na implementação de projetos ou interessadas em aprender e coordenar um melhor trabalho neste espaço. O que nós fazemos, reunimos, ajudamos a coordenar, produzimos conhecimentos, entendendo lacunas e oportunidades, também tentamos desenvolver alguns instrumentos financeiros para alguns deles. O grande tema entre essas instituições é a preparação de projetos. Então, entre essas 80 instituições, sabemos que mais de 25 a 30 organizações que têm instalações para a preparação de projetos e trabalham diretamente com cidades, e um dos nossos objetivos principais é realmente coordenar melhor para garantir que estão realizando, estão identificando projetos bem, estão fazendo a forma mais eficaz possível e também estão ajudando uns aos outros para entender como podem apoiar e melhorar a preparação de projetos para cidades. Então, agora vou passar para, eu acho que o próximo slide, para John Michael. John Michael vai falar um pouco mais sobre financiamento climático urbano e a preparação de projetos. Financiamento climático urbano. Obrigado, Priscila. Vamos ao próximo slide. Priscila mencionou que as cidades estão no centro dos desafios climáticos. Eu quero mostrar isso com alguns números. 70% das emissões de gases de efeito estufa vêm das cidades, ou são resultados do uso de energia e consumo de energia nas cidades. E até 2050, mais de 3,3 bilhões de residentes urbanos vão estar em condição de riscos de impactos climáticos graves. É mais da metade dos residentes urbanos. Próximo slide. A Aliança faz um rastreamento para entender quais investimentos estão sendo realizados nas infraestruturas relacionadas ao clima, e vemos que houve 384 bilhões de dólares americanos investidos em projetos climáticos urbanos anualmente no mundo inteiro, em 2017 e 2018. E nós rastreamos esse financiamento climático para ver quantos recursos estão sendo investidos nas cidades, quem está investindo e que instrumentos financeiros estão utilizados para o financiamento climático urbano. Temos usado essa frase, vamos definir o que é financiamento climático urbano: é recursos direcionados a atividades limitando a emissão de gases de efeito estufa induzidas pelas cidades ou com objetivos de abordar riscos relacionados ao clima encarados pelas cidades, contribuindo para cidades mais lentas em desenvolvimento de baixo carbono. O financiamento climático urbano tem uma paisagem muito variada. Investimentos vêm do setor público e setor privado, usando vários instrumentos financeiros diferentes, inclusive grants, vários tipos de dívidas, investimentos em equidades e investimentos feitos através de orçamentos normais. Nós vemos que existem investimentos no mundo inteiro. Algumas regiões vêm muito mais investimentos do que outras regiões, e mitigação, que são investimentos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, GE. Vemos que a grande maioria desses investimentos, mais de 95% dos investimentos, vão para adaptação, para construir resiliências para as mudanças climáticas e ter investimentos que reduzem emissões e melhoram a resiliência. Menos de 3% do investimento total que conseguimos rastrear. E os investimentos são realizados em vários setores relacionados ao clima, mas a maior parte dos investimentos vai para construir uma infraestrutura e eficiência energética ou transporte sustentável, muito menos recursos indo para a gestão de desastres, a gestão de saneamento de águas, desenvolvimento urbano, energias renováveis e outros tipos de projetos. No próximo slide, por favor, podemos ver que, mesmo com os investimentos que estamos gestando, 384 bilhões é um grande valor, mas está muito além das cidades às cidades. Se você mora numa cidade, você já sabe disso em primeira mão. Estimamos que precisa haver até 5,4 trilhões de dólares americanos investidos em cidades anualmente para atender às necessidades de infraestruturas climáticas, que é mais de 10 vezes os investimentos que vemos hoje em dia, o que nos dá um sentido da escala e do desafio para proporcionar financiamento suficiente para atender às necessidades dos investimentos climáticos das cidades. Próximo slide, podemos ver, as cidades encaram várias barreiras
para os investimentos climáticos, para ter o fluxo de investimentos. Algumas cidades têm autoridades limitadas para planejar e regulamentar espaços urbanos, outras têm restrições de capacidades para preparar o encaminhamento de projetos, e também tem recursos próprios limitados, como taxas, impostos e as transferências fiscais e governamentais de governos federais ou estaduais limitados. Restringe os investimentos que as cidades podem realizar por conta própria. E, no próximo slide, podemos ver aqui que a preparação sólida de projetos pode ajudar cidades a abordar algumas dessas barreiras e destravar recursos adicionais para financiamento, para adaptação climática e mitigação climática, para serem mais resilientes e com menores emissões. Preparação de projetos quer dizer o processo de definir, estudar, refinar e desenvolver um conceito de projeto de estruturas, do conceito inicial até o ponto que seja bancável, onde você possa levantar financiamento para construção e operação, seja de recursos públicos ou privados. Fonte, bancabilidade é um conceito-chave na preparação de projetos. Um projeto se torna bancável quando o seu perfil de retorno sobre riscos atende os critérios de investidores, seja um investidor público ou privado, e que podem garantir o financiamento para implementar o projeto. Então, o objetivo da preparação de projetos é que seu projeto chegue ao ponto que possam obter o financiamento que precisam. E alguns dos fatores que vão determinar essa bancabilidade, quer dizer, a probabilidade de sucesso, quer dizer, as dificuldades técnicas do projeto, a capacidade para implementar o projeto e o apoio político para o projeto. Os recursos, a receita esperada do projeto, se o projeto vai gerar a sua própria receita, se a capacidade de crédito da cidade ou da instituição também é importante, e também para os investidores privados sociais, os impactos climáticos e sociais do projeto podem ser considerações chaves se vão conseguir financiamento ou não, além das considerações financeiras e técnicas. Mas a preparação de projetos tem várias etapas no seu ciclo de vida. E a etapa de planejamento para projetos específicos é crucial, é crítico para iniciar o processo e para ser bem sucedido. A etapa de planejamento inclui o desenvolvimento de capacidades e a preparação de estratégias climáticas. As atividades tais como treinamento para a equipe da cidade através da capacitação interna para preparar projetos. A estratégia de climáticas pode ser a coleta de dados, direção a emissões, colocar metas e compromissos que possam demonstrar um apoio político a longo prazo para ações climáticas. E, conforme os planos de ações climáticas locais conseguem identificar as ações chaves que a cidade precisa implementar para realizar suas metas, precisamos ver as reformas institucionais ou de políticas para obter um tipo específico de financiamento ou de projeto. Aí começamos a ir para a preparação do projeto em si, que conserta pelo desenho do conceito, onde o projeto é identificado e limitado, e pensar inicialmente como vai ser financiamento, o pensamento inicial sobre financiamento. Depois você vai para a etapa de pré-viabilidade, analisa diferentes opções, como desenhar e implementar no projeto, identifica quais são as opções preferidas para estudar mais, e para garantir que o projeto seja viável o suficiente, que mais recursos devem ser dedicados para preparar o projeto, para ir em frente com o projeto. Após a pré-viabilidade, existe uma etapa mais profunda de viabilidade, onde detalhes técnicos e financeiros do projeto são estudados, e inclusive estimativas de custos e modelagem do projeto. Em muitos casos, essa etapa de viabilidade pode incluir estudos de impacto ambiental e estudos de impacto social para entender os impactos dos projetos, além das metas imediatas climáticas que o projeto está procurando atender. A etapa final da preparação do projeto é estruturamento e transações. Essa aqui, onde o financiamento é obtido, o contrato assinado e os serviços são contratados. Uma vez que o financiamento para o projeto é garantido, todos os arranjos jurídicos legais estão já acertados, a implementação pode ser iniciada, que é a construção, a fase operacional de construção do projeto. E a meta da preparação do projeto é que o projeto chegue a esse ponto, onde o financiamento está disponível para construção e operação. E agora vou passar para meu colega Francisco para falar um pouco
sobre apoio para a preparação de projetos. Olá a todos, obrigado, John Michael. Bem, estamos falando sobre as necessidades e desafios para desenvolver projetos de ações climáticas urbanas, agora também para abranger as bombidades, falar sobre as instalações de preparação de pessoas, instituições que podem ajudar as cidades a preparar estes projetos. Então, PPFs, primeiro pela definição, essas instalações de preparação de projetos são organizações, iniciativas ou instituições que ajudam as cidades a desenvolver projetos bancáveis, pronto para investimentos, através do conceito do projeto, de projetos, até a etapa de abrangência do projeto para obter financiamentos. Eles abordam os desafios para esses projetos e existem para ajudar as cidades para desenvolver estes projetos, proporcionando este apoio sob encomenda ou sob medida para o ciclo do projeto como um todo. Estas instituições existem de várias formas e algumas das principais características das instituições são as que diferem no seu escopo geográfico e no expertise setorial e o tipo de apoio que proporcionam às cidades. Vou dar-lhes alguns exemplos disso aqui. Então, aqui nós trabalhamos com 21 iniciativas, 21 instalações que operam sob a liderança para o investimento climático urbano dessa estrutura. Conforme vocês podem ver neste slide, temos essas 21 instalações espalhadas pelo mundo inteiro. Temos algumas como Eclitec, onde podemos ver aqui, tem essa presença global, está ativa no mundo inteiro, apoiando projetos na cidade, e cidades no mundo inteiro, mas temos outras como esta aqui, o CDAA, que é Iniciativa para o Desenvolvimento das Cidades da Ásia, que foca em regiões específicas do mundo. No caso de CDIF, estão ativas apenas na Ásia. E aqui pode usar a mesma análise para ver que essas 21 instituições com as quais trabalhamos têm esses diferentes tipos de expertise setorial. Então, juntando por diferentes tipos de conhecimentos, expertise, podemos ver dois grupos principais. Na parte superior, podemos ver as instalações, as instituições que estão mais especializadas em um ou dois ou três setores. Por exemplo, Cities for Forest, Cidades para a Floresta, é muito especializada em desenvolver espaços verdes. Mas agora, se olharmos no grupo inferior, vemos que ICICLA, que é para a África subsaariana, essa iniciativa, é uma iniciativa que tem a seu expertise, é muito compreensiva, pode ajudar a cidade a desenvolver projetos para energia, soluções com base em natureza, transporte, mobilidade, saneamento de água e resíduos. E, por último, podemos fazer esse mesmo tipo de análise para entender o tipo de apoio, suporte que podemos proporcionar para cidades e como diferem. Então, neste slide, podemos ver como são classificadas de acordo com a cadeia de valor para o financiamento climático urbano. Podemos ver alguns aspectos interessantes neste slide. Então, primeiro, na parte superior, podemos ver as instituições que estão focadas mais em algumas partes específicas do financiamento climático urbano, nessa cadeia de valor. Deixa eu dar o exemplo do Banco Mundial. Esta instituição está muito focada em ajudar a cidade a desenvolver suas capacidades e as suas estratégias, bem como começar com as primeiras etapas do projeto, proporcionando esse apoio inicial para as cidades desenvolver seus projetos, ajudando a desenhar e os projetos que querem implementar e também apoiá-los no estudo de previabilidade. E uma vez que essas etapas terminam, eles passam esses projetos para outras instituições que são mais especializadas em continuar esse projeto através da etapa de viabilidade para frente. Mas também temos outros tipos de iniciativas neste slide, como podemos ver. Por exemplo, temos o caso do Banco de Desenvolvimento Africano, o Fundo de Desenvolvimento Urbano, a FDB, o MDF, que é uma iniciativa que apoia as cidades a desenvolver seus projetos desde o início da construção de capacidades até a estruturação e transação. Então, provavelmente agora vocês estão se perguntando o que isso quer dizer na prática, que tipo de apoio essas iniciativas podem proporcionar para as cidades onde eu estou. Então, deixa eu mostrar alguns exemplos práticos.
Então, aqui, vou falar sobre o exemplo do Gap Fund, o Fundo de Lacunas. Em 2021, Podgorica, em Montenegro, foi selecionado por esse fundo GAP para implementar, para ter o apoio desse fundo GAP, para desenvolver o estudo de previabilidade de um estudo para implementar depois. E, como vocês podem lembrar, o GAP Fund proporcionando esse apoio de estágios bem iniciais. A etapa, nesse caso específico, foi ajudar a cidade de Podgorica para mapear os prédios públicos relevantes para ajudar a identificar quais deles eram os mais adequados para telhados verdes, que podiam ser combinados com fachadas para melhorar a eficiência energética em prédios e melhorar sua permeabilidade. Então, a ideia aqui era que, aumentando os espaços verdes na cidade de Podgorica, ia ajudar a cidade a diminuir suas emissões associadas ao ar-condicionado e a calefação, também ajudar a mitigar o equilíbrio térmico e também apoiar a redução a risco de enchente, diminuindo o risco de enchentes também. Agora, indo para um segundo exemplo, neste caso, falamos o caso de Pu'er, na China. Temos uma história muito diferente. Aqui, eu acho que também é legal compartilhar um pouco, destacar como esse tipo de apoio pode acontecer e que pode realmente proporcionar esse apoio sob medida para diferentes partes interessadas. Então, no caso de Pu'er, o que aconteceu que a cidade em si já tinha preparado um estudo de viabilidade para reabilitar esse rio Simar, que é este rio que atravessa a cidade, corta a cidade, mas que tem sofrido bastante com o aumento da população urbana, foi bastante modificado e se tornou um rio bastante canalizado, com muitas barreiras aquáticas, resultando da acumulação de resíduos sólidos e plantas aquáticas que cresceram. Então, desenvolveram este estudo, mas mesmo assim queriam o apoio para refinar, para torná-lo muito melhor. Então, nesse caso, foram para a CDIA em 2021, e pediram para que revisassem o seu plano. E após essa revisão, a CDIA conseguiu ajudar a cidade a incorporar elementos importantes do projeto da reabilitação do rio na estratégia do desenvolvimento da cidade como um todo, garantindo que o rio reabilitado permaneceria em melhores condições após a implementação do projeto. Então, eles juntaram a estratégia de desenvolvimento da cidade com esse plano de reabilitação. Então, se a nossa apresentação tem sido bem sucedida até o momento, que eu espero ter sido o caso, vocês deviam estar se perguntando muito bem, mas como eu vou obter apoio para através dessas instituições? Aqui é importante destacar que essa instalação tem seu próprio sistema para receber candidaturas ou solicitações, mas existem dois tipos de solicitações nessas instituições. Você tem umas que recebem essas solicitações, candidaturas de forma contínua, você pode ir para seu site da internet e solicitar o apoio, e também tem outras instituições que abrem essas chamadas especiais para o financiamento, ou para ajuda. Então, nesse momento, as cidades podem solicitar o apoio dessas instituições. As diferenças entre essas instalações também existem no tipo de informações que elas solicitam para dar apoio. Na solicitação, normalmente tem que ter os elementos normais que se aplicam para todos os formulários de solicitações. Por exemplo, muitas vezes solicitam a descrição do projeto, para entender os setores, as regiões, por exemplo, se estão alinhadas com os critérios de elegibilidade, também perguntam sobre os proponentes e também fazem perguntas sobre os impactos e benefícios adicionais do projeto, perguntas como este projeto vai criar empregos, quem vai se beneficiar mais deste projeto, todos esses tipos de perguntas para entender quem vai se beneficiar mais dos projetos, e depois também perguntam diferentes tipos de estudos que já podem estar prontos antes da solicitação, se já existem estudos prontos que já foram avaliados para a implementação do projeto, e por último, solicitam sobre o raciocínio financeiro. Vai ter assim, o projeto vai gerar receitas para implementar esse projeto, quem vai financiar, vai ter um apoio do governo federal, são perguntas que normalmente são feitas de forma geral. Eu gostaria de encerrar a minha parte aqui
dizendo que existem algumas janelas abertas para solicitação, para candidatura, mas o fundo, o Gap Fund, CDIA e outros aqui, GIF e Ciclia, todos estão com a janela aberta para receberem solicitações. Agora, passo de volta para John Michael, que vai falar sobre as diferentes ferramentas e recursos de CCFLA disponíveis para ajudar vocês na preparação dos seus projetos. Obrigado. Agora quero dar alguns lugares concretos onde você pode ir para encontrar informações sobre recursos. O primeiro é o nosso diretório para recursos para preparação de projetos. É um diretório aberto online para instalações de preparação de projetos que apoiam a governos subnacionais, incluindo cidades, governos estaduais, instituições locais, para desenvolver projetos climáticos. No diretório, pode usar filtros para escolher por país, quem trabalha nessa região geográfica, o setor do seu projeto, a etapa do seu projeto, dentro das etapas de preparação de projetos que já discutimos aqui, o tipo de apoio que pode ser proporcionado. Alguns proporcionam apoio mais técnico para maximizar o impacto climático, o desenho do projeto, outros focam mais em conectar você com investidores ou preparar os estudos financeiros, e também podemos ver se aceitam solicitações de forma contínua ou tem que ter uma chamada especial. Então, para ficar atenta quando fazem uma chamada para seu país ou para um setor específico. E para essa instalação de preparação de projetos, PPF, existe uma página na internet que explica o que fazem, como os critérios para a solicitação, para que você tenha uma boa ideia se encaixa bem para você e seu projeto, e também como informações de contato, que você pode obter maiores informações ou ir para seu site para dar início à sua candidatura. Você pode colocar o link aqui no chat, vamos ver se colocamos, e você pode encontrar o link também nos slides que estamos compartilhando. Um outro recurso, no próximo slide aqui, que desenvolvimentos com a membro da Aliança Felícia, que é uma iniciativa da Agência de Desenvolvimento da Alemanha, é um curso gratuito online para funcionários da cidade, os ABCs, para a preparação bem-sucedida de projetos. Este curso proporciona uma introdução para o básico da preparação de projetos e tem módulos específicos, e você recebe um certificado quando finaliza o curso. É mais longo e mais profundo do que podemos apresentar aqui na sessão. Atualmente, o curso está disponível apenas em espanhol, mas esperamos tê-lo disponível em mais idiomas no futuro próximo. O próximo recurso que eu gostaria de mencionar é um glossário de termos de preparação de projeto. Existem muitos termos específicos, especializados, que é utilizado na preparação de projetos, que você pode observar até durante a palestra hoje. Estes são recursos que proporcionam definições padronizadas em inglês, utilizados por essas instituições sobre termos gerais relacionados à preparação de projetos, como os diferentes setores são definidos, quais são as etapas dos projetos e quais são as atividades que essas instituições trabalham com. Também estamos desenvolvendo atualmente uma taxonomia de instrumentos de financiamento climáticos urbanos que vai ser lançado até o final do ano. São mecanismos financeiros que podem ser utilizados para financiar infraestruturas climáticas urbanas. Proporcionar uma lista desses diferentes instrumentos que já são utilizados, já foram testados, pode pesquisar por setor, fonte de financiamento, se o objetivo é diminuir emissões ou aumentar resiliências ou o tamanho das cidades. Alguns se adequam melhores a grandes cidades, outros a cidades menores, bem como o nível de renda do país. Esta é uma ferramenta para você conseguir identificar melhor os mecanismos que podem se adequar a seus projetos e para ter uma ideia de todos os aspectos diferentes que têm sido utilizados no mundo inteiro. Também produzimos três curtos resumos de introdução sobre a preparação de projetos, o que é bancabilidade, e o que é uma instalação de preparação de projetos. São resumos de 2 páginas que apresentam informações semelhantes ao que vocês estão ouvindo hoje, que você pode usar para compartilhar com seus colegas, ou informá-los, ou usar como referência.
E, por último, gostaria de mencionar umas outras publicações da Aliança que podem ser úteis. A primeira é um resumo sobre estratégias de agregação financeiras para cidades que podem superar barreiras relacionadas a projetos de pequena escala. Um guia para uma abordagem de orçamento de cidades verdes para investimentos climáticos serem mais legíveis e mais priorizados no seu orçamento. E uma análise de financiamento para adaptação climática urbana. A Aliança publica novos relatórios, guias e resumos. Então, incentivamos você a ficar de olho na nossa página de publicações, conforme continuamos a lançar mais ferramentas e recursos. Isso conclui a primeira parte do treinamento. Agora, queremos ir para algumas das perguntas e convidar Priscila e Francisco para se juntarem aqui. Vejo uma pergunta, se os recursos podem ser enviados por correio. Todos são digitais, todos os nossos recursos são digitais, todos têm um acesso gratuito, vocês podem imprimir, mas nós não produzimos cópias físicas dos nossos relatórios. São todos digitais e podem ser impressos. Talvez eu possa contribuir. Eu vi algumas das perguntas. Uma pergunta de Suzana: algum projeto tem sido desenvolvido no Chile? Eu acho que o motivo que temos o diretório que John apresentou é porque nos demos conta que muitas cidades faziam a mesma pergunta: como eu posso ter acesso a essa instalação de preparação de projetos que trabalha no meu país e pode me apoiar num projeto específico? Então, com certeza, queremos que você visite o diretório e busque essas instituições que estão trabalhando no Chile. Você pode fazer a pesquisa por país ou por setor, então ambos podem funcionar, e todos eles focam em identificar a instituição de preparação de projetos que estão trabalhando a nível da cidade. Podem trabalhar com governacionais, mas que trabalhem também a nível urbano. E para responder outra pergunta, e eu posso devolver para o professor John, o primeiro que tivemos como podemos mobilizar o financiamento climático urbano. Não, resposta fácil, acho que depende do tipo de projeto que você está tentando mobilizar, qual é o setor com o qual você está trabalhando. E primeiro, é um projeto de infraestrutura, é um projeto que pode ser financiado por recursos próprios, o projeto vai gerar receitas. Então, os processos para a preparação do projeto que John e Francisco mencionaram ajudariam a responder essa pergunta. Algo específico sobre essas corporações específicas para municípios. Muitas cidades não conseguem levantar financiamento de investidores privados, mas talvez corporações que são públicas e privadas são mistas, público-privadas, podem lançar letras do Tesouro. Então, existem várias opções de instrumentos financeiros que as cidades podem usar. Lamentavelmente, ainda não lançamos a última caixa de ferramentas que mostramos na apresentação. Espero que seja lançada nas próximas semanas, mas nós o que queremos aqui é mostrar alguns exemplos onde existem alguns estudos de caso em alguns instrumentos financeiros que podem lhe ajudar a financiar esses projetos. Então, pode ser também um recurso que pode ajudar a responder sua pergunta. Assim, foi algo muito direto, mas não tenho assim, a resposta. Mas, Francisco e John, se quiserem agora entrar aqui para responder outras perguntas, fiquem à vontade. Eu vou tentar responder algumas aqui. Uma das perguntas é se as ferramentas são usadas pelos investidores e os fundos para casar projetos e fundos. Os recursos que nós juntamos não fazem isso de forma direta, mas alguns das instalações de preparação de projetos no diretório que fazem isso sim, tal como o CDP, Matchmaker, uma outra ferramenta de um source, e aqui existem para
ajudar a casar os projetos com investidores. Então, se você olhar aqui, uma das atividades de preparação de projetos que pode ser apoiada é conectar com investidores e é um apoio-chave que essas instalações podem proporcionar. Algumas PPFs têm relações com investidores que investem em diferentes regiões geográficas, diferentes tipos de projetos, então nós incentivamos vocês a olhar sobre as atividades apoiadas para verem aquelas que podem se conectar com investidores. Também uma pergunta sobre a pré-viabilidade e viabilidade, quais são os pontos-chave a serem considerados. Como várias coisas, muito disso é específico ao projeto, mas a diferença-chave entre pré-viabilidade e viabilidade, essas etapas, é que a pré-viabilidade é uma etapa menos cara, mais curta, que um projeto de transporte, por favor, você pode saber que tem que melhorar o transporte público, mas a previsibilidade pode ser através de um bonde ou outro tipo de transporte. A partir disso pode ser a melhor opção um ônibus. Então, a etapa de viabilidade vai olhar em maiores detalhes quais são os custos relacionados ao ônibus. Pode ser um ônibus elétrico, pode ser um ônibus híbrido. São mais os detalhes técnicos, em muito mais detalhes. Então, a pré-viabilidade ajuda a identificar o que você devia focar para o trabalho mais detalhado. E as concessões específicas vão depender se seja um projeto aquático, um projeto de transporte, eficiência energética e o contexto local também, porque as concessões de governança também são importantes, tanto para a pré-viabilidade como para a viabilidade. Uma pergunta: quanto tempo esses PPFs demoram para responder? Demoram para responder para cidades após receber as solicitações para esse apoio? Quanto tempo? Qual é o prazo, digamos? Isso depende muito da PPF, mas uma das informações que temos na página, para cada uma delas no diretório, é qual é essa linha temporal, o prazo para a solicitação. Isso pode variar dependendo da necessidade do projeto, mas pode variar de algumas semanas para alguns meses. Tentamos dar-lhe assim, uma ideia de quanto tempo pode demorar quando você olhar na página dessa PPF, para que eu preciso de apoio no próximo ano, ou nas etapas iniciais, e eu tenho mais tempo. Então, quanto tempo é o período de apoio que eles proporcionam e quanto tempo desde enviar a solicitação até ser aceita a nossa seleção e para eles proporcionarem a ajuda em si, o apoio em si. E também temos muitas perguntas em relação ao diretório de recursos. Pedi para mostrar um pouco como funciona, deixa eu mostrar aqui, para que todos saibam como usar esta ferramenta após este evento. Aqui, esse diretório de recursos para a preparação de projetos, aqui é o diretório, podem ver, é uma página da internet, já compartilhamos o link no chat. A ideia, esta ferramenta pode ajudar a identificar qual é a PPF que funciona para você, para que você possa usar para o seu interesse, para identificar o que é mais adequado para você e para entender qual é a melhor instalação de preparação de projetos para seu caso específico. Pode usar todos esses filtros que estão aqui à esquerda, pode pesquisar por país, o país onde sua cidade está, pode usar também diferentes filtros, setores, por exemplo, podemos ver a cidade Albânia, eu vou trabalhar com eficiência energética, por exemplo. Então, podemos usar esses filtros juntos para ver quais seriam as melhores parceiras para você.
pode ir um pouco além. Também pode filtrar de acordo com o tipo de suporte ou de apoio em qual etapa do projeto são mais ativas, vão ajudar a desenhar o conceito do projeto, vão ajudar a preparar o ambiente para desenvolver o projeto, vão ajudar nos estudos de viabilidade, vão ajudar na implementação do projeto. Então, todos esses filtros você pode usar também. E aqui podemos ver também os diferentes tipos de atividades que proporcionam. E, por último, o tipo de solicitação. Não, aquelas que estão sempre abertas, você sempre pode solicitar apoio, sempre pode enviar sua solicitação por apoio, ou se tem essas chamadas específicas que estão abertas em períodos específicos do ano. Para dar um exemplo, digamos que após usar todos os filtros, decidiu que você quer clicar nesse programa de ações transformativas, que é TEC. Uma vez que você clica aqui nessa página, podemos ver aqui à esquerda os filtros, os diferentes filtros desta PPF, quais são os setores, quais são as etapas, e vemos também ter maiores informações sobre a PPF de forma geral, os critérios de ajuda, que tipo de engajamento e apoio às cidades, os países onde está ativa, que tipo de apoio que proporcionam, e mais informações sobre o processo de solicitação, e sempre um link para o site para dar informações. Então, em resumo, é assim que o diretório funciona. Obrigado, Francisco. Temos muitas perguntas interessantes, outras perguntas, então eu estava dando uma olhada, vou tentar responder algumas e peço desculpas por aquelas que não vamos poder responder. Vi 2 perguntas sobre ONGs podem ter acesso a isto. Essas PPFs depende muito da PPF, da instalação de projeto. Algumas delas dão apoio direto às cidades, mas as cidades podem fazer uma parceria com a ONG, é claro, ou com a organização privada que pode ajudá-las. Outras dão ajuda diretamente a ONGs, se a ONGs tem uma parceria com a cidade. Então, vai depender muito na instituição, instalação de produção de projetos. Outra pergunta que eu achei muito interessante, tem muito a ver com qual estamos trabalhando, tem a ver com juntar projetos. As PPFs proporcionam o apoio específico? É uma boa pergunta. Sabemos que muitos projetos que as cidades estão desenvolvendo não têm o que eles dizem no mundo financeiro, não são caros o suficientes para serem financiados por organizações internacionais. Então, eles têm que juntar projetos. Sabemos que algumas dessas PFFs dão esse tipo de apoio. Você precisa assistência técnica, você precisa questões técnicas para juntar os projetos. Um exemplo é o Fundo GAP, o GAP Fund. Então, eu acho que eu respondi uma das perguntas enviando o link para o GAP Fund, o Fundo GAP, mas podemos colocar no GAP porque eles recebem projetos durante o ano inteiro, dão um apoio às etapas iniciais do projeto, e o que tentam fazer, às vezes, quando recebem projetos no mesmo país, eles tentam ajudar as cidades a juntar esses projetos para que possam ir às próximas etapas da preparação dos projetos, e podem combinar e potencialmente obter financiamento. O último ponto sobre isto é que vocês poderiam ler mais sobre esse juntar projetos, agrupar projetos. Um dos relatórios que publicamos está nos slides, então você pode ter acesso nisto, ou então no nosso site. Eu acho que sim. Muitas perguntas, mas acho que precisamos ir ao testezinho agora. Vamos tentar responder algumas perguntas também por escrito. Temos que agora então vamos para o teste. A prova. Vamos em frente para esse pop quiz. É um teste rápido. Então, enquanto isso, algumas perguntas podem ser. Então, com isto, vamos agora a ter uma rápida prova, teste. Vamos usar o Slido para esta sessão. Deixa eu compartilhar aqui a tela com as instruções, como você pode acessar.
este para responder. Podem se preparar com o seu celular ou abrir outro navegador no seu computador, slido.com. Tá aí, slido.com. Você vão solicitar uma senha, tá aí, MCR 2030. Essa é a senha, password. Pode ser acessado diretamente de um outro navegador. Você pode abrir slido.com ou você pode usar seu celular para escanear esse código QR e depois digitar MCR 2030 como senha, MCR maiúscula 2030. Então, eu passo o microfone de volta para Francisco. Vamos monitorar quantas pessoas estão se juntando. Podemos ver atualmente ninguém, agora temos 2 pessoas e temos quase 400 participantes nessa treinamento. Então, vamos usar seu celular ou então abram o navegador para se juntarem ao slido.com para fazermos este rápido teste. Então, para resumir, aqui é para garantir que entenderam os principais conceitos dos quais falamos a respeito hoje, e é claro, daí podemos explicar as respostas em mais detalhes e ajudá-los a entender esses conceitos importantes em relação à nossa preparação. Então, a primeira pergunta, o que é o financiamento climático urbano? Aqui você tem que escolher entre as 3 opções. Opção A, recursos destinados para atividade limitando a emissão de gases de efeito estufa dentro das cidades ou com o objetivo de abordar riscos relacionados aos climas, aquelas cidades. B, receitas arrecadadas pelos governos municipais através de impostos, ou C, investimentos em projetos que vão aumentar as emissões de gases de efeito estufa e a exposição a riscos climáticos. Então, deixa eu parar por aqui alguns segundinhos para escolher a resposta A, B ou C, e depois mostramos o resultado. Temos mais de 100 pessoas participando e mais cada um entrando cada segundo, 130 já. Vamos lá, pessoal. Vamos lá? A resposta, a primeira pergunta. Vamos lá? Certo, muito bem. Então, financiamento climático urbano, recursos direcionados a atividades limitando a emissão de GEs e dos EPCs, ou com o objetivo de abordar os riscos climáticos encarados pela cidade. Quase todos acertaram. Vamos à segunda pergunta. Segunda pergunta, qual é o objetivo da preparação de projetos? Qual é o objetivo? A, identificar projetos com maior impacto climático. B, preparar um projeto ao ponto que se torna bancável e pode garantir financiamento. Ou C, operar serviços de infraestruturas de forma sustentável e eficiente. Então, temos aqui. Esperar um pouquinho. Vamos. Ok. A maior parte acertou, ótimo. Muitas pessoas que o objetivo da preparação de projetos é preparar um projeto ao ponto que se torne bancável e garanta financiamento. Muito bem, vamos à próxima pergunta. Pergunta 3. É verdade ou falso? Um projeto pode ser bancável para alguns investidores e não para outros ao mesmo tempo. Um projeto pode ser financiável para alguns investidores e não para outros ao mesmo tempo. A, se você acha que é verdadeiro, e B, se você acha que é falsa. Essa declaração. Até agora, estamos indo muito bem. Muito bem, acertaram, é verdade. A bancabilidade de um projeto depende nas características do projeto em si. Pode ser que
algumas pessoas acreditam que esse projeto está pronto para ter investimento e outros podem achar que ainda precisa de maiores informações. Então, um projeto pode ser visto como financiável por alguns investidores e não por outros ao mesmo tempo. Bem, quais são algumas das barreiras para o investimento em infraestrutura climática? Autoridade limitada, capacidade limitada, capital limitada, de todos os acima. Quais são algumas das barreiras que existem para investir em infraestrutura climática? Autoridade limitada, capacidade limitada, capital limitada ou todas acima? Vamos ver se todos prestaram atenção. Sim, claro, todos prestaram, todas acima. Então, as barreiras que as cidades têm para investimento em infraestrutura têm a ver com capital, com autoridade e a sua capacidade. Ótimo. Próximo. É verdadeiro ou falso? Se você acha que essa declaração é verdade ou falsa. Essas instalações de preparação de projetos apenas apoiam o desenvolvimento de projetos e não podem ajudar a minha cidade a construir a capacidade necessária para desenhar projetos. Tem a ver sobre o papel dessas PFFs. Podem ajudar as cidades a construir a capacidade necessária para desenhar projetos? Verdadeiro ou falso? Vamos ver. Falso. Falso. Então, pode ajudar as construir capacidades para também para ajudar as cidades a desenvolver os projetos. Então, estão ajudando as cidades nessas duas formas. Quantas etapas um processo de preparação de projetos normal tem? De acordo com o modelo que mostramos a vocês, quantas etapas em relação ao processo de preparação de projetos normal? Opção A, 2 etapas, B, 4 etapas, C, 5 etapas ou fases. Talvez não ficou tão claro, mas também é que estamos apresentando um modelo, então não quer dizer que todos os processos de preparação de projetos seguem a mesma estrutura, mas no modelo que mostramos tinham 4 fases de desenho, previsibilidade, viabilidade, estruturação e financiamento. Pergunta 7. Como essas instituições ou instalações de preparação de projetos diferem? Podem diferir no seu escopo geográfico, B, no escopo geográfico e no expertise setorial, e C, escopo geográfico, expertise setorial e o tipo de apoio que eles proporcionam. Quais são as diferenças entre essas PPFs? Como diferem? Vamos ver a resposta. Sim, quase todos acertaram. Então, essas instalações diferem no seu escopo geográfico, nos seus conhecimentos setoriais e o tipo de apoio proporcionado. Sempre tem que identificar a melhor PPF para seu caso. E para isso pode usar o diretório. Vamos para a última pergunta. Onde você pode facilmente encontrar informações sobre essas PPFs, essas instalações, instituições de preparação de projetos? Pesquisa online, perguntar às pessoas na sua rede, ou seja, utilizar o diretório de preparação de projetos da CCFLA. Todos têm que acertar esta. Esta aqui, todos têm que acertar. Sim, todos acertaram. Então, vocês sempre podem consultar o diretório para maiores informações sobre a PPF certa para você. Acho que concluímos aqui o quiz. E é isso aí. Obrigado, Francisco. Isso nos traz ao final desta sessão hoje.
Eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes, Priscila, John Michael e Francisco, de CCFL. É um prazer realizar esse curso com vocês. Foi curto, mas acho que foi muito útil para os participantes aprender como é uma preparação de projetos, para muitos ver quais são os recursos disponíveis que podem ajudar as autoridades locais terem acesso ao financiamento e essas TPFs, essas instituições de preparação para projetos. Espero que vocês sigam os links que foram proporcionados no chat e temos colocado também todos os materiais e vamos compartilhar também a gravação na nossa página web, que também o link está no chat. Isto dito, gostaria de agradecer à equipe de UNDRE por proporcionar todo o apoio e todos os intérpretes todos os idiomas e vamos continuar a ter esse tipo de webinar, esse tipo de treinamento com os parceiros. Então, por favor, fiquem ligados e nos sigam e vejam as oportunidades que vêm no futuro. Obrigado a todos os nossos parceiros do mundo todo. E muito obrigado especialmente à CCFLA. Ok? Ótimo dia e até a próxima.